sou o Bio, professor de Química, e estou aqui para ajudar vocês com a resolução da prova da CAF Vestibular de Verão 2014. Vamos lá. Primeira questão da prova de 2014 foi uma questão sobre pH. Uma determinada solução aquosa apresenta uma concentração de hidrogênio 3 vezes 10 na menos 7 mol por litro sob a temperatura de 60 graus. Considere a constante da água 9 vezes 10 na menos 14 sob uma temperatura de 60 graus e o logaritmo de 3 é 0,48. Logo é correto afirmar exceto. Então nós estamos atrás da alternativa que está equivocada. Observe o seguinte, antes de começar a resolução, nós temos que observar que a constante da água não foi a nossa constante tradicional 1 vezes 10 na menos 14. A constante da água foi de 9 vezes 10 na menos 14, isso altera as concentrações neutras, isso altera a nossa escala de pH. Então a primeira coisa que o aluno tinha que fazer aqui é lembrar que a constante da água é a multiplicação entre hidrogênios e hidroxilas, e agora temos um valor 9 vezes 10 na menos 14. E isso vai equivaler a uma concentração X. 9 vezes 10 na menos 14 é X ao quadrado. 3 vezes 10 na menos 7 é o que vale X. Ou seja, soluções neutras possuem uma concentração 3 vezes 10 na menos 7 de hidrogênio ou de hidroxila. Como o texto está nos dizendo que a concentração é 3 vezes 10 na menos 7, temos uma solução neutra. E aí, como fica o pH e o pOH dessa solução? Se a nossa concentração de hidrogênios é de 3 vezes 10 na menos 7, 3 vezes 10 na menos 7, o nosso pH ficará 7 menos logaritmo de 3. E aí ele nos deu o logaritmo de 3, que vale 0,48. Portanto, o pH neutro aqui vai ficar em 6,52. A concentração de hidroxilas terá a mesma resolução. E, portanto, o nosso pOH também ficará em 6,52. E aquela relação que nós usamos de pH mais pOH ficará na casa, então, dos 13,04. Então, há uma mudança na escala de pH e nos valores de acidez e de basicidade por causa desse aumento de temperatura. Com isso feito, a gente pode recorrer, então, às alternativas. Primeira alternativa, a solução tem um pH 6,52. Correto, tem um pH de 6,52. A solução apresentará um pOH de 7,48. Não. Por ser uma solução neutra, o pH deve ser igual ao pOH. Já sabemos que a alternativa errada é a letra B. A solução aquosa apresenta uma concentração de hidrogênios 10 na menos 6,52. Se o pOH vale 6,52, a concentração 3 vezes 10 na menos 7 é equivalente a 10 na menos 6,52. Correto? E nas condições abordadas é válida a seguinte relação. pH mais pOH é menor do que 14. Está comprovado que sim. O pOH mais o pH ficou em 13,04. Foi uma questão que teve um índice de acertos pequeno, porque os alunos não fizeram a relação entre a constante da água e a escala de pH. Questão 34 é uma questão de química orgânica. Na Folha de São Paulo, 14 de junho de 2013, foi publicada uma reportagem sobre o ataque com armas químicas na Síria. O gás é inodoro e invisível. Além da inalação, o simples contato com a pele desse gás organofosforado afeta o sistema nervoso e provoca morte por parada cardiorrespiratória. A dose letal para um adulto é de 0,5 miligrama. Fórmula estrutural do gás sarin, que foi o gás utilizado, baseado nas informações químicas, exceto, novamente, mais uma questão pedindo a afirmativa errada. C4H10FO2P é a fórmula molecular do gás sarin. Temos aqui um carbono ligado a 3 hidrogênios. Temos aqui outro carbono ligado a um hidrogênio. E aqui mais outro carbono com 3 hidrogênios, outro carbono com 3 hidrogênios. Então, quantos carbonos fazem parte dessa fórmula aqui? 1, 2, 3, 4. Correto. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 10. Correto. Um flúor, 2 oxigênios e um fósforo. Então, a fórmula do gás sarin está correta. A molécula do gás sarin é polar, completamente, né? Temos uma molécula nada simétrica, qualquer um pode enxergar que essa molécula não tem simetria nenhuma, então é uma molécula polarizada.
Na estrutura da molécula do gás sarin temos 7 ligações do tipo sigma e uma ligação do tipo pi. Ligação do tipo pi é uma das ligações da parte dupla, ou seja, essa ligação dupla tem uma ligação pi. Ok, mas esse composto apresenta muito mais do que 7 ligações sigmas. Todas as ligações são sigmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só aqui já morreu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ligações do tipo sigma. A resposta errada é a letra C. A molécula do gás sarin pode atuar como uma base de Bronsted-Lowry. Bases de Bronsted-Lowry podem receber átomos de hidrogênio e podem acontecer aqui, né? Essa ligação dupla pode ser transformada numa ligação simples e esse átomo de oxigênio pode receber um próton que caracteriza uma base de Bronsted-Lowry. Uma questão um pouquinho difícil de ser visualizada, mas que com calma o aluno poderia ter chegado à resposta. A questão 35 é mais uma questão de cálculo. A portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde dispõe sobre procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano e o seu padrão de potabilidade. No seu artigo 39, parágrafo 2º, diz: recomenda-se que o teor máximo de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de abastecimento seja de 2 miligramas por litro. Utilizando-se técnicas apropriadas, uma amostra de água do sistema de abastecimento foi analisada e apresentou uma concentração de cloro residual livre de 4 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Considere que o cloro residual corresponde à espécie química Cl2, a massa do cloro é 35,5 e ele quer saber se o valor está abaixo ou acima do valor permitido. O que nós temos que fazer? Uma transformação de unidades. Nós temos que passar 4 vezes 10 na menos 5 mol por litro para miligramas por litro e comparar com o 2, que é o valor máximo permitido, né? Então, para passar de mol por litro para miligrama por litro, nós precisamos fazer uma regra de 3. 4 vezes 10 na menos 5 mol, x gramas primeiramente. 1 mol de cloro, como é uma molécula de Cl2, são 71 gramas. Já que ele nos está dizendo que um cloro tem uma massa de 35,5 gramas, e ele está nos dizendo que a fórmula é Cl2, então é 35,5 vezes 2. Passando esse 71 para cima, temos 4 vezes 10 na menos 5 vezes 71 é igual a x, que dá 284 vezes 10 na menos 5 gramas, e nós queremos passar isso para miligramas. A passagem de gramas para miligramas implica na multiplicação por 1000. 1 grama são 1000 miligramas. Então nós teríamos 284.000 vezes 10 na menos 5 miligramas, o que corresponde a 2,84 miligramas. Ou seja, está acima do permitido por lei. Está abaixo? Não. Está acima do valor permitido, apresentando uma concentração de cloro residual de 2,84 miligramas por litro. Não está de acordo com a resolução. Uma transformação de unidades. Questão 36. Considere as semi-reações abaixo e assinale a alternativa que contém os agentes oxidantes em ordem de força decrescente. Isso é uma questão difícil de ser visualizada também. O que ele nos fornece? Agente oxidante é aquele que reduz, porque ele provoca oxidação. Então nós temos que pegar nas 3 equações quem está sofrendo redução. Aqui na primeira equação, o NOx do cromo é mais 6. Confere? Cr2O7 menos 2. O NOx do oxigênio é menos 2 vezes 7 menos 14. Como nós temos que igualar a menos 2, aqui nós sobramos 12 cargas positivas, que dividido por 2 fica 6. O cromo vai passar o seu NOx de 6 para 3. O cromo está reduzindo, o potencial disso é 1,33 volts. Aqui o manganês vai sofrer a redução, porque ele vai passar de mais 7 a mais 2, potencial de 1,49, e aqui o chumbo está passando de 2 para 0, com potencial menos 0,13. O potencial vai nos dar a força da redução, ou seja, o manganês aqui é o elemento que mais sofre redução. Ele é quem tem o maior potencial
de redução, enquanto que o chumbo, por ter o menor potencial de redução, entre as três equações, é o que vai ser o menor agente oxidante, certo? Como ele quer uma ordem decrescente, o maior será o manganês, depois o cromo e por último o chumbo. Ou seja, essa substância será a substância que mais terá o poder de se reduzir, sendo o maior agente oxidante, e o chumbo, entre essas três equações, é o que tem o menor potencial de redução, portanto, que menos tem chance de se reduzir, sendo o menor agente oxidante. É uma questão de difícil análise, onde o aluno tem que verificar através dos potenciais quem tem a maior chance de ser reduzido e, portanto, ser o melhor agente oxidante. Não é muito fácil de visualizar esse tipo de procedimento. Temos a questão 37, que fala sobre propriedades coligativas. O abaixamento da pressão de vapor do solvente em soluções não eletrolíticas pode ser estudado pela lei de Raoult, está aqui a fórmula. P1 é a pressão de vapor do solvente, P10 é a pressão de vapor do solvente puro e X1 é a fração molar do solvente. Qual a variação da pressão do vapor do solvente em módulo de uma solução que tenha 18 gramas de glicose em 90 gramas de água, dado a pressão de vapor da água pura, a massa molar da glicose e a massa molar da água? Como ele nos deu gramas e nós queremos fração molar, a primeira coisa a fazer é passar as gramas para mols. Então nós temos aqui o caso da glicose da água. Nós temos que 18 gramas de glicose são x mols e o dado da questão é que 180 gramas equivalem a 1 mol, ou seja, 0,1 mol de glicose. Para a água, nós temos 90 gramas correspondendo a x mol e o mol da água vale 18 gramas, o que são 5 mols. Qual é a fração molar da água, a fração molar do solvente? É o número de mols da água, 5, dividido pela soma dos dois, 0,1 mais 5, ou seja, 5 dividido por 5,1. Podemos deixar nesse valor aqui, sem fazer a conta, porque agora nós vamos usar a lei de Raoult para calcular qual foi a pressão que ficou no final. Então nós temos que a nova pressão fica a fração molar 5 dividido por 5,1, vezes a pressão de vapor da água a 40 graus, que é 55,3. Essa conta vai dar, vamos fazer, 55,3 vezes 5 dividido por 5,1. Isso vai nos dar 54,2 milímetros de mercúrio. Mas o que a questão está pedindo não é os 54,2 que eu calculei. O que a questão está pedindo é a variação de pressão. E a variação de pressão é o que nós tínhamos no começo, 55,3 menos o calculado, 54,2, o que dá 1,1 milímetros de mercúrio. Muitos alunos acabaram fazendo esse cálculo, mas por ansiedade, por nervosismo, não viram que a questão estava pedindo apenas a variação da pressão e não a pressão final do vapor, ou seja, uma variaçãozinha bem pequena de 1 milímetro de mercúrio. Uma questão que pode ter gerado algum tipo de equívoco na resposta. Mais uma questãozinha de cálculo. A questão 38. Que envolve o seguinte. Cálculo renal, também conhecido como pedra nos rins, são formações sólidas contendo várias espécies químicas, entre elas o fosfato de cálcio que se acumula nos rins, causando enfermidades. Assinale a alternativa que contém a concentração dos íons cálcio numa solução aquosa saturada de fosfato de cálcio, sendo que o produto de solubilidade é 1,08 vezes 10 na menos 33. Então nós temos que, em primeiro lugar, achar a fórmula do fosfato de cálcio. E aí entra a química inorgânica. A fórmula do fosfato de cálcio é cálcio 3PO4 duas vezes. Por que essa fórmula? O cálcio realiza apenas duas ligações, de acordo com a tabela periódica, e o fosfato provém do ácido fosfórico H3PO4, perdendo os 3 hidrogênios. Portanto, o fosfato necessita de 3 ligações. Como o fosfato necessita de 3 ligações e o cálcio necessita de 2 ligações, há uma troca de ligações para a combinação, formando o Ca3PO4,2. A dissociação dele em água vai liberar 3 cátions cálcio e 2 ânions fosfato. O cálcio tem NOx mais 2 e o fosfato tem um NOx menos 3.
Não sabemos quanto vai solubilizar aqui a partir de uma substância de uma quantidade X. O que a gente sabe é que vai formar 3x de cátions cálcio e 2x de ânions fosfato. A constante de solubilidade é a quantidade de cálcio ao cubo vezes a quantidade de fosfato ao quadrado, já que são os produtos divididos pelos reagentes, uma constante de equilíbrio, mas como o reagente é sólido, ele fica fora da constante. Essa constante vale 1,08 vezes 10 na menos 33. A quantidade de cálcio é 3x ao cubo e a quantidade de fosfato é 2x ao quadrado. Isso aqui vai nos dar uma matemática da seguinte forma: 1,08 vezes 10 na menos 33 é igual a 3 ao cubo é 27x ao cubo, 4x ao quadrado vai dar, ou 2x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado, certo? Isso vai nos dar 1,08 vezes 10 na menos 33 é igual a 108 vezes x na quinta. Se eu fizer uma transformaçãozinha matemática aqui, nós vamos ficar aqui, ó. Se eu aumentar 2 casas para cá, isso também vai ter que diminuir 2 casas. Então nós ficaremos com 108 vezes 10 na menos 35 é 108 vezes x na quinta. Dessa forma, podemos cancelar o 108 e ficamos com 10 na menos 35, x na quinta. Portanto, 10 na menos 7 é igual a x. E como ele quer apenas a concentração de íons cálcio, eu jogo isso aqui, e a nossa concentração de íons cálcio fica 3 vezes 10 na menos 7. Novamente, uma questão de cálculo complexo na prova da CAF, que fez com que os alunos tivessem um bom grau de dificuldade para fazer todo esse algebrismo e poder chegar na resposta final. É uma questão complicada. A última questão da prova da CAF. Quantas gramas de H2SO4 são necessários para reagir com 5,8 gramas de Fe3O4, que é uma composição de Fe2O3 com FeO? Considere que a reação tenha 100%, todos os reagentes sejam puros. O grande problema dessa questão era o aluno se tocar da reação entre o ácido sulfúrico e esse óxido básico, que na verdade é uma combinação de 2 óxidos, né? Então nós temos o ácido sulfúrico reagindo com a magnetita, que é o nosso ímã natural chamado de tetróxido de triferro. Quais são os sais formados? Eu preciso montar a reação para fazer um acerto de coeficientes aqui. Então a nossa equação vai ficar o seguinte: como essa substância é a união do óxido de ferro 2 com o óxido de ferro 3, nós teremos 2 sais formados, que é o sal de sulfato de ferro 3 e sulfato de ferro 2. Então nós teremos o sulfato de ferro 2, que é a combinação dessa substância com essa, e o sulfato de ferro 3. Mais água no final. Essa era a grande dificuldade dessa questão, fazer o aluno interpretar que, na verdade, o ácido sulfúrico está reagindo com essas duas combinações. O ferro 3 vai formar o sulfato de ferro 3 e o ferro 2 vai formar o sulfato de ferro 2. Ferro 2 com sulfato menos 2, ferro 3 com sulfato menos 2. Feito isso, a gente tem que fazer um acerto de coeficientes. O nosso acerto de coeficientes permite o quê? Aqui eu tenho um ferro com mais 2, 3, ok, está certo. Mas aqui eu tenho 3 sulfatos com mais um sulfato. Eu tenho 4 sulfatos participando da reação. E agora eu tenho 4 vezes 2, 8 hidrogênios. 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Então, para a gente poder acertar a questão, era necessário o aluno interpretar que seriam necessários 4 ácidos sulfúricos para cada mol de magnetita. Assim, eu posso resolver agora a regra 3. São 5,8 gramas de magnetita e ele está pedindo a massa de ácido sulfúrico, x gramas. A massa do ácido sulfúrico não foi dada, a gente tem que calcular. 1, 32 e 16, que vai dar 2 mais 32 mais 64, que são 98 gramas
vezes o 4, que é a proporção, e a nossa massa de tetróxido de triferro, o ferro é 56 e o oxigênio é 16, isso dá 168 mais 64, que dá 232 gramas. Passando isso para cima, X fica igual a 392 vezes 5,8 por 232. Apelando para as nossas contas, nós temos 392 vezes 5,8 dividido por 232. 9,8 gramas. Resposta letra C. Essa questão, a parte matemática, não foi o grande diferencial, e sim a montagem da equação é que gerou muita dúvida entre os alunos. Era isso. Muito obrigado.